Este velho cronista às vezes chega para fazer a crônica, que não é semanal porque é complicado fazê-la, e não sabe exatamente o que vai dizer. É uma das diferenças entre criar e repetir. Então, o Paulo Sérgio Leite Fernandes chega aqui na segunda-feira, primeira segunda-feira útil, após a quarta-feira de cinzas, antes da quinta e da sexta e do sábado e domingo, a primeira segunda-feira em que, se a perspectiva intelectual não me falha, o Brasil começa realmente a existir. Uma paranoia psiquiátrica, assim, incrivelmente tenebrosa, porque sábado agora e domingo também, esse velho cronista mora num apartamento no 16º andar de um edifício dito Provindo, de Higienópolis, bairro Granfino desta São Paulo. E ali tem vista de um pedaço do cemitério da Consolação. Cheio de tumbas, evidentemente, na lembrança dos idos daqueles que se foram, segundo alguns que voltam, segundo outros que não voltam nunca mais. Mas o Paulo Sérgio estava lá desenhando e pensando, refletindo sobre a vida e a morte. E no sábado e domingo passaram os foliões. Aí é que vem o questionamento de natureza psiquiátrica, porque do lado de cá as tumbas, dezenas de sepulturas e de túmulos respeitantes a almas muito boas, paulistas e brasileiras que se foram. E lá à frente, na Consolação, ou nas cercanias, blocos de carnaval ululando de alegria, cantando as músicas de ocasião, aquelas que fazem a alegria dos foliões. Depois da quarta-feira de cinzas, a quarta-feira de cinzas em que, quando se era criança, nós íamos à igreja e o padre Sampaio desenhava uma cruz na fronte de cada um, até dos menininhos que não sabiam bem o que estava acontecendo. Então, uma característica muito curiosa, porque o povo paulista brasileiro é um povo polímata. Tanto sabe rezar a Deus como cortejar o chamado demo, os antípodas, aqueles que são e aqueles que não são, aqueles que vão à missa, aqueles que não vão, aqueles que fazem pecados e aqueles que não fazem. Ou como na expressão de Chico Buarque, do nosso queridíssimo Chico Buarque de Holanda, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem.
E o Paulo Sérgio começa a sua segunda-feira aqui no seu velho escritório com seus 5.000 livros, dos quais, segundo se diz, não precisa mais, porque o Google tem tudo. O celular traz tudo o que se quiser. Traz versões do Obama falando em inglês, mas a voz dele sai em chinês. Sai o Trump, sai aquelas coisas que se quer saber sobre o que aconteceu em São Sebastião. Outra tragédia, outro drama surgido lá na praia. O povo de lá chorando, o povo daqui cantando. O povo de lá pondo cinzas na testa, o povo de cá ululando, ou de alegria, ou quiçá de desespero para esconder as tristezas. De qualquer forma, as almas daqui, lá no cemitério, que o Paulo Sérgio consegue ver aos pedaços se olhar pelas janelas, as almas de lá devem estar reclamando do barulho, do estrépito, daqueles instrumentos que são audíveis à distância. Parece que uma atriz importante de São Paulo foi lá também a distribuir seus sorrisos e seus abraços. O povo tem o direito de se alegrar, sim. Quiçá tem o dever de querer sorrir. Ao lado do povo, o Paulo Sérgio vinha vindo para cá e terçando olhares com as cabaninhas postas na Praça da Sé, ali perto da Consolação, até de certa forma organizadas, com os chamados moradores de rua estendidos em colchões ou distribuindo subrepticiamente os seus pacauzinhos de maconha ou de crack, porque é preciso viver de alguma forma. E o poder público ali, vigilante, atuante e em congraçamento com eles, porque é preciso respeitar o direito à moradia. E eles moram na rua. Então a justiça, inclusive, lhes concedeu a algum deles uma liminar, garantindo-lhes o direito de estarem por ali, que em certa porção até tem uma certa dose de razoabilidade jurídica, mas o Estado tem a obrigação de encontrar lugar para eles, sim, de lhes encontrar pousada, alimento e moradia. O Estado, aqui entre nós, o Estado não tem cara, não tem cor, não tem nome, não tem individualidade. Mas o Paulo Sérgio, aos 87 anos, começou a enfrentar essa pandemia aos 84, advogando ainda e suportando 3 anos em que o Poder Judiciário praticamente parou, morgou, como diz o povo, a justiça estancou. Os litígios e oportunidade estancaram o caminho. E na especialidade que o Paulo Sérgio exercita, que é o direito penal,
Só as grandes oportunidades criminais exigem a atividade da repressão. E como se desperta nesta segunda-feira aziaga, a expressão deve ser aziaga, esquisita, em que esta metrópole, que segundo se diz não é uma metrópole, é praticamente um país, uma nação com seus milhões de habitantes, quiçá maior número de habitantes que muito país por aí. O que acontece nesta segunda-feira? Acontece que nós todos, 1.200.000 advogados, esse Leite Fernandes julgava erroneamente que seriam 800.000, não, segundo apuração também aproximada, 1.200.000. O que pensam os nossos 1.200.000 advogados, sem serem contados os rábulas, 1 milhão, andando por aí por não poderem enfrentar o chamado exame de ordem, não exame da ordem. Embora já exista um programa apto ao enfrentamento desse exame sem maiores preocupações, baseado tal programa na chamada inteligência artificial. Dentro deste contexto, descobrem esses quase 1,5 milhão de advogados estão numa situação tragicômica, porque começam a perceber, de repente, que aquele gigante repressor acordou. E acordou faminto. Faminto de vontade de regulamentar a vida da cidadania. E o senhor de engenho, o potenciômetro estatal e o poder em si, esse monstro, quando acorda, ele acorda sangrando a carne do povo. Como é que o Minotauro Poder deixa o povo mais esquálido ainda, mais enfraquecido ainda, depois de 3 anos de sofrimento, sem se contar esse Omicron, que é uma variação da Covid. Como é que o Estado acorda essa criatura mal ferida da integridade ética, o Estado de administração? Ele acorda mordendo a cidadania. Acorda mordendo a classe média. Ele desperta com a saliva ensandecendo o próprio cérebro porque precisa comer. E o Estado redesperta e se veste com a sua roupagem malévola, buscando exatamente a absorção dos tributos não pagos. E, obviamente, com os meios trazidos pela eletrônica, o Estado de administração é muito rápido. É
inteligentemente veloz na absorção do alimento que lhe há de matar a fome. Alimento este que não se sabe exatamente para onde vai, depois de suprido na bocarra dessa criatura diabólica que é o Estado de administração. Então, o Paulo Sérgio acordou hoje e acordou disposto a enfrentar essas aleivosias que se acham por aí, porque nós praticamente paramos de trabalhar durante esses 3 anos. E, ao mesmo tempo em que arregaçamos as mangas e vamos olhar as nossas becas pondo-as ao sol, para ver o que havemos de fazer com os nossos compromissos, inclusive compromissos domésticos. O Estado despertou também contente, sequioso, vertendo sangue pelas mandíbulas e devorando aquilo que nem mais significa as nossas economias, porque nós as deixamos já ao léu durante esse período terrível de pandemia, que se não tomarmos cuidado, há de voltar. Porque o que este Leite Fernandes percebeu no ulular, a expressão é esta, da população dançando lá em frente ao cemitério da Consolação, um paradoxo digno de pertencer aos volumes de estudiosos da psiquiatria, da psicanálise em si. Enquanto isto acontecia, é preciso saber o que vai acontecer com o esfolegar da cidadania à frente do cemitério, porque nós exalamos também aquilo que os bichos deixaram por lá. E queiram os fados e venham as vacinas para impedir que haja um novo surto dessa variante da pandemia. Nós temos que ser entusiasmados. Nós temos que ser expressivos na nossa abertura desse ano de 2023. Nós estamos em 2023. Ano de 2023. O século é 22. Século 22, 2022, ano de 2023, a saber o que vai acontecer agora. É este velho escrivão da Justiça Penal, que já viu tudo, esse Leite Fernandes já viu tudo e mais alguma coisa. Tem na alma os segredos contáveis e aqueles que não se deve contar, nem a própria consciência, porque já viu tudo, já percebeu tudo, já aconteceu tudo na vida dele. E deve, sim, rezar aos santos, rezar a Nossa Senhora, cuja efígie localizava na praia há uns 30 anos atrás, está aqui a proteger a família, ou tentar protegê-la. E vai rezar, sim, para que os anjos e santos nos protejam, protejam o povo brasileiro. E foi dormir ontem ao som do batuque dos tambores ecoando à frente do cemitério da Consolação, a ponto de os próprios defuntos, quiçá, acordarem de madrugada nas tumbas e pedirem, por amor de Deus, deixem-nos ao menos
dormitar em paz com a nossa eternidade. E o Leite Fernandes tocou um pouquinho de piano nesse começo de crônica, que começou, sim, sem saber o que o Leite Fernandes ia dizer, porque é preciso ser criativo. Se não se for criativo, se é, com certeza, repetidor e se transforma o comentarista numa espécie de pedaço de anúncio posto nos jornais há meses atrás de recepção de encomendas para a produção de teses de pós-graduação, algumas custando de 8.000 a 12.000 reais, com a promessa ou comprometimento de que não se estava a copiar coisa alguma. Em outros termos, a inteligência artificial estaria a atender, inclusive, à recepção das teses de pós-graduação nas universidades brasileiras. Dentro deste contexto, o Leite Fernandes, hoje, pela última vez, faz uma crônica em camisa esporte, sem gravata e paletó. Porque disse na semana passada que era tempo de que nossas becas fossem postas ao sol. Algumas delas importantes porque pertenceram ao corpo de colegas nossos ilustres que já se foram. E o Leite Fernandes pôs as suas becas ao sol e recomenda aos nossos magistrados, juízes eminentíssimos, aos nossos desembargadores, acompanhando também o combate da Suprema Corte Brasileira, que merece respeito, recomenda aos nossos juízes, promotores públicos também, autoridades policiais, que usem ou reusem as suas vestes talares, porque é hora de vestirmos as nossas gravatas e retomarmos o nosso comportamento solene, nós que estamos trabalhando em casa, home office. Não se justifica mais, nós não conseguimos trabalhar em casa. Evidentemente, nós estamos sendo sutilmente convidados a fazer como as pretensões francesas. Quais são as pretensões francesas? Semana de 4 dias. Nós já estamos trabalhando um pouco, trabalhamos um pouco menos. Dito isto, vamos começar a trabalhar nesta segunda-feira. E lá na Viva.